Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta terça-feira, 1º de julho de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. E no tempo, nós começamos julho com geadas na região sul do Brasil. Enquanto isso, nós temos temporais na costa leste da região nordeste. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais dessas informações. E no dinheiro, estamos de olho e acompanhando de perto também Plano Safra. O governo anunciou o Plano Safra 25-26 com 516,2 bilhões de reais. Daqui a pouquinho também a gente vai detalhar essas informações na edição de hoje. E já que nós falamos de clima, vamos a São Paulo agora conversar com o Sérgio Braga, saber como é que está o clima por lá. Sérgio Braga, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa terça-feira. Muito boa tarde, Fernanda. Bem-vinda de volta ao Tempo e Dinheiro também. Nesta tarde muito fria aqui em São Paulo. A temperatura está na casa dos 15 graus, mas a sensação térmica é bem menor porque está chuviscando. São Paulo ali está chuviscando bastante, aquela garoazinha, né? Aquele chuvisco, né? Para, vai, volta, e de qualquer forma isso amplia um pouquinho a temperatura para baixo. Foi uma madrugada fria e amanhã deve ser mais. A Folha de São Paulo, inclusive, destaca hoje que a nova frente fria vai provocar chuva, a chuva forte não veio, como eu disse, ainda está chuviscando. A baixa temperatura nesta terça-feira está se registrando no início de uma tarde com 15 graus. Expectativa de que o tempo, pelo menos, permaneça assim até esta próxima quinta-feira. Aliás, inverno, né, Fernanda? Isso era esperado, mas não temperaturas tão baixas assim no centro-sul do Brasil. E a Europa praticamente pegando fogo, Fernanda. Esses extremos climáticos, né, Sérgio? Só para complementar, aqui no interior de São Paulo, a gente tem um céu aberto, muito bonito, tá sol lá fora, mas tá um ventinho gelado aqui pra gente. Nos próximos dias, nós teremos temperaturas mínimas entre 14 e 15 graus também aqui no interior paulista. Bom, daqui a pouquinho o Sérgio Braga volta conosco, mas dando sequência ao Tempo e Dinheiro dessa terça-feira, já quero chamar aqui a nossa bandeira, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, com essa mensagem que nós, aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro, com a sua força produtor, produtora rural e, claro, todas as famílias que estão nos campos produzindo o nosso alimento. E agora sim, Tempo e Dinheiro dessa terça-feira está no ar. E claro que para começar muito bem, a gente já vai acompanhar agora os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje, começando então com Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. João Batista, chove em Curitiba, olha ali, ó, chovendo desde ontem sem parar. Mercadinho, tempo meio fresquinho por aqui. Dizem que tá uns 7, 8 graus, vamos lá. O Mercadão Chicago hoje começou lá com a forte pressão de baixa, teve queda até de mais de 10 pontos, atrelado aí às boas condições da safra americana. Já vamos mostrar aí as condições da safra americana. A safra vai bem por lá. E aqui no Brasil, mais uma queda nos portos aí, o pessoal liquidando soja, fazendo caixa, aplicando no mercado financeiro. O pessoal tá mudando a estratégia aí, porque não tá conseguindo ver evolução, e safra americana tem só mais 4 semanas de mercado climático, depois já vai para safra definida, já tudo isso no Tempo e Dinheiro.
E colheita do milho ainda lenta no Paraná por causa da chuva, colheita lenta. Já vamos comentar tudo isso aí no Tempo Dinheiro, nessa terça-feira fresca aqui em Curitiba. Como é que tá aí em Campinas e no Mato Dentro? Até daqui a pouco. O destaque é o frio, né? 7 graus abaixo de zero em Santa Catarina e quase 7 negativos no Rio Grande do Sul. E vai piorar. Detalhes na previsão. Bom, eu aproveito por aqui, já vamos à Bolsa de Chicago e Nova York também, com aquele giro nas cotações pós-relatório, dia seguinte do relatório do USDA, com relação à intenção de plantio nos Estados Unidos. A soja hoje vem com queda de 0,15% a $10,27,50. Milho negociado em queda de 0,09% a $4 mais 7,62. Trigo em alta de 1,47% a $5,46,90. Não aparece na tela, mas o café Conilon Robusta é negociado em Londres com alta de 1,24% a $3.660 por tonelada, ao contrário do café arábica em Nova York, que bate agora os 294,40, com uma queda de 1,90%. Açúcar com queda de 3,58% a 15,62%. Algodão, 68,48, alta de 0,51%. Petróleo, ligeira alta de 0,38% a $65,36 o barril. E o ouro, como sempre, em alta, 1,36% a $3.352,90 agora por onça Troia, equivalente a 32 gramas. Com relação ao mercado cambial, o dólar, ao contrário do dólar em relação a outras moedas, e principalmente aqui no Brasil, sobe nesse momento 0,55% a R$ 5,46 mais 20. Explica-se que essa alta é reflexo, inclusive, do impasse do IOF, que foi parar para o STF. Dólar sobe, índice Bovespa, lá na B3, alta de 0,18% a 139.098 pontos. Alta, portanto, para o dólar, alta para o índice Bovespa, confirmando mais uma vez, a soja está com $10,26,75 agosto, a queda de 0,22%. E o café, confirmando mais uma vez, Nova York recua 1,91% a 294,35. No mercado do boi gordo, pressão nesse primeiro dia útil do mês de julho começa com uma indefinição no mercado. Na verdade, entre uma baixa liquidez registrada ontem, até mesmo uma indefinição entre compradores e vendedores deixa o mercado um pouco sem direção. De qualquer forma, lá na B3, pressão. Julho começa com queda de 0,21% a 316,35. Agosto, arroba negociada a 323,50, queda de 0,29%. Setembro a 326,50, 0,18 de queda. E outubro, arroba negociada a 332,90, queda de 0,18%. Isso no mercado futuro lá na B3. 13 praças hoje, segundo a Scott Consultoria, entre as 32 pesquisadas, apresentaram queda, nenhuma teve alta. 305,50, São Paulo, Barretos, Araçatuba, Noroeste do Paraná, 308,50, Dourados, 307 no Avista, 310,50 no Aprazo. Cuiabá e a região sudoeste do MT, a prazo 307,50. Daqui a pouquinho, mais informações sobre o mercado de pecuária, inclusive a participação dos especialistas, né, do CPEA conosco nessa edição, comentando o mercado do boi gordo desse comecinho de julho. Começa frio o mercado do boi gordo, diante das temperaturas também mais baixas, Fernanda. Obrigada, Sérgio. Até daqui a pouco, então. E dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa terça-feira, nós temos o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Número na tela, que é o 199-9813-2915. É só você enviar uma mensagem para participar conosco. São 7 dias grátis para vocês participarem das comunidades e terem acesso a várias informações importantes. Estamos falando de conteúdos exclusivos a respeito de clima,
as tendências e perspectivas também dos mercados, as cotações em tempo real, os valores dos prêmios atualizados e muito mais. Então, envie uma mensagem para esse número que está aparecendo na tela, 199-9813-2915. Seja, claro, o produtor rural mais bem informado do Brasil e, claro, que nós estamos esperando todos vocês no Clube do Tempo e Dinheiro. E agora é hora do nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, e também outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Trigo CPEA. Chuvas intensas registradas no sul do Brasil na semana passada, em especial no Rio Grande do Sul, e geadas em áreas do centro-sul do país, deixam produtores de trigo em alerta. Banana CPEA. Frio em Santa Catarina prejudica bananais. Batata CPEA. Menor demanda pressiona cotações em São Paulo e a geada pode impactar a oferta. Etanol CPEA. Indicadores encerram junho em alta. Açúcar. Preço do cristal branco é o menor em 4 anos. E claro que nós também estamos acompanhando as informações da política e economia do Brasil e também do mundo todo, e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. A Revista Oeste, líder religioso do Irã dá ordem para eliminar Trump e Netanyahu. Do jornal Globo, Argentina cresce mais que o esperado após Milei suspender os controles cambiais. Da CNN, em meio a críticas do agro, o governo lança plano safra com crédito mais caro. Da Investing, plano safra da agricultura familiar terá 78,2 bilhões de crédito rural para 25-26. Correio Brasiliense, governo dobra a aposta e vai ao Supremo pelo IOF. Do G1, Moraes é designado relator de ação no STF contra a derrubada do IOF pelo Congresso. Ora Brasília, FAB impõe sigilo de 5 anos sobre custos de voo para trazer ex-primeira-dama do Peru ao Brasil. No jornal Globo, Lula, enredo do Carnaval do Rio em 2026, campanha ou homenagem? Da Folha de São Paulo, novo decreto de Lula quer reduzir agrotóxicos após país bater recorde de registros. No site UOL, Brasil perde bilhões de reais com portos defasados e capacidade de carga no limite. E aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Começando com o nosso primeiro destaque de hoje, a gente vai falar do frio lá no Rio Grande do Sul. Municípios registram temperatura negativa nesta terça-feira, informação da Gaúcha, 0 hora. E por falar nessa temperatura negativa, nós temos um registro lá da região de Palmeira das Missões, lá no Rio Grande do Sul. Quem compartilhou conosco foi o Cássio Peixoto e os termômetros marcando menos 2 graus Celsius. Muito frio, geada também lá no estado do Rio Grande do Sul. Lá na região de Piratini, no Rio Grande do Sul, o cenário não é diferente. Os termômetros, conforme a gente acompanha na imagem, também marcaram menos 2 graus Celsius e o registro foi feito pela Fabiana Silveira. Nesses aplicativos do nosso próprio celular, que nós temos a temperatura da nossa região, enfim, de outras também, ela acabou compartilhando aqui com a nossa equipe para realmente mostrar esse frio também lá no estado do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, nós temos a Metrópolis já destacando, então, cidade mais fria do país,
tem sensação de menos 25 graus Celsius e Santa Catarina fica abaixo de 0 grau. Só para a gente ter aí essa informação, Urupema registrou menos 5,17 graus Celsius às 6 horas da manhã desta terça-feira, mas a sensação térmica ficou muito maior, então menos 25 graus também lá na região. Enquanto isso, a gente vai agora saber como é que estão as chuvas no Brasil com as informações do NOAA. E então, as imagens de satélite já na tela aí para a gente acompanhar. O que a gente tem visto ainda, chuvas mais concentradas na região norte do Brasil. Esse é um padrão climático que a gente inclusive vai acompanhar nos próximos dias, mas é isso que está acontecendo no Brasil nesse instante. E por falar dessa chuva para os próximos 7 dias, é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora com as informações do IMET. Chuvas previstas para o Brasil do dia 2 ao dia 8 de julho, segundo informações do IMET, e a gente vai acompanhar a partir de quarta-feira, então, algumas chuvas ainda no litoral ali do estado do Paraná. Também temos chuvas no litoral da região sudeste, destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa chuva, ela também aparece no litoral do estado da Bahia e ainda também na região norte do Brasil, um cenário que perdura até sexta-feira. Enquanto isso, no restante do Brasil, não há previsão de chuvas significativas. No sábado, dia 5, esse cenário ele continua e a partir do domingo, dia 6 de julho, que essa chuva ela começa a diminuir no litoral da região sudeste, mas ela ainda continua ali no litoral da região nordeste, destaque para o estado da Bahia, e a região norte do Brasil continua com essas chuvas, um cenário que vai durar até o dia 8, terça-feira. Então, chuvas concentradas na região norte do Brasil, litoral tanto do nordeste quanto do sudeste, e no restante do Brasil nós teremos tempo firme. E claro que para complementar essas informações, nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. Antes vamos mostrar aqui, ó, temperaturas de agora. Mínima de 7 negativa em São Joaquim, 6,9 negativa em Bom Jardim. Vamos pegar aqui também, colocar o Rio Grande do Sul. Ó, no Rio Grande do Sul tivemos 7,3 em Santana do Livramento, superou. 7,3 abaixo de zero, está 7,2 agora de manhã. No Cruzeiro 7, Bom Jardim 6,9, Cruzeiro aqui em São Joaquim. Vamos ver aqui se tem outro. Soledade 6,1 negativo. Monte Alegre dos Campos, Rio Grande 5,6 negativo. Pinheiro Machado 5,6 e um monte de temperaturas abaixo de zero. E ontem nós tivemos uma neve fraca. Aqui, ó, eu vou colocar aqui para o pessoal ter uma ideia. Vamos pegar aqui. Ó, tivemos aqui, ó, isso aqui é a neve que acumulou num negócio de metal aqui numa região, numa localidade aqui do Cruzeiro que fica a 1.600 metros. E aqui está o vídeo mostrando a garoa de neve caindo, ó, por ontem à noite. Foi bem fraquinho, foi ali por volta de 7 até as 9 da noite e voltava caindo e acumulou um pouquinho de nada aqui em cima nesse objeto. Estava em torno de 0 grau a temperatura no local. É o único local com registro confiável que realmente teve neve. Teve muitos registros aí, pessoal, porque quando tem a garoa, ela confunde com a neve. Vocês querem ver o exemplo aqui, ó? A minha câmera. Ontem o pessoal estava falando que aqui estava nevando e não tinha neve. Aqui, vamos ver. Ó, isso aqui parece neve, só que olha qual era a temperatura, 3,1. Então estava assim caindo, o pessoal escrevendo aqui no chat, tá nevando em São Joaquim. Não, isso aqui é garoa. Ali a gente sabe que é neve, por quê? Porque acumulou um pouquinho naquele negócio de metal e a temperatura estava em 0 grau e acima dali estava negativo. Só um adendozinho. Então tivemos um dia muito, muito frio e vamos ter agora um tempo seco típico de julho. Aqui, ó, no norte do Brasil, de hoje até o dia 5, está indicando o quê? A chuva aqui mais ao norte, no litoral também está sinalizando alguma chuva e pega aqui o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. No sul, essa chuva aqui praticamente é hoje, já vai sumindo, e aqui em Santa Catarina alguma circulaçãozinha, mas nada demais. Aqui do dia 1 ao dia 5
nós temos o quê? Um grande vazio de chuva, que é o normal dessa época do ano. A chuva aumenta aqui no litoral do Nordeste, pegando até o Espírito Santo, tem chuva no Rio, litoral de São Paulo. No Sul, começa a entrar outra, tem uma frente fria fraca ali entre o dia 8 e 10, e talvez lá no dia 13 e 14. E a chuva se concentra aqui ao norte. Nas anomalias, já o de praxe, bem abaixo do normal aqui no sul e mais acima aqui, ó, no Nordeste principalmente. Está indicando muita chuva na parte da Cealba, litoral da Bahia, Rio e Espírito Santo acima do normal. O restante do normal abaixo da média. E o frio segue firme e forte. De hoje até o dia 10, as anomalias ficam abaixo do normal em todo o sul. Começou a indicar uma chance de geada no dia 8 e 9, aqui no sul de Minas Gerais, Alfenas, Varginha, aquela região, mas bem fraquinha. Coisa de 1 negativo a 3 positivos no fundo da Baixada. E nas áreas da maior parte das lavouras, de 3 a 5 graus. Mas vai ficar frio em toda essa região. Aqui em Santa Catarina, hoje deu 7 negativo, no Rio Grande do Sul deu 7,3 negativo. Amanhã pode chegar de 8 a 11 abaixo de zero aqui na Serra Catarinense. Para o pessoal ter uma ideia, nesse momento que eu estou gravando agora, são 7h40 da manhã, aqui em casa está marcando 5,3 abaixo de zero. Está muito frio, isso que o dia está bonito. Então vamos ver aí o que vem de frio. Acompanhe aqui o nosso canal, acompanhe o Tempo e Dinheiro, que a próxima madrugada vai ser gelada aqui no sul. Criciúma hoje deu 1,3 abaixo de zero. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Importante destacar também que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Bom, inclusive, agora nós vamos acompanhar os comentários e a participação de vocês aqui conosco. Estou olhando aqui a nossa transmissão no YouTube. O Renato está falando boa tarde a todos. Manhã super gelada no Rio Grande do Sul. Santo Ângelo, geada generalizada e fazia anos que não geava com essa intensidade aqui na região das Missões. Ele disse, vamos em frente, vamos em frente. O Juliano e a Railda estão falando boa tarde. Inclusive, o Juliano falando, ó, frio e nublado também em Corbélia. O Tiago Santiago também está falando boa tarde. O Erni falando boa tarde. Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul. Muito frio, geada, e a geada foi muito grande, mesmo com o sol continua gelado. O Paulo falando boa tarde, o Clélio Montini falando boa tarde a todos. Tempo nublado, estou num relacionamento complicado com um banho lá na região de São Miguel do Iguaçu. Já o Antônio falando muito frio em Missal, lá no Paraná. A Fabiana, que inclusive participou aqui conosco, falando boa tarde a todos do agro. Piratini, Rio Grande do Sul, amanheceu com temperatura negativa, geadas generalizadas e agora está 5 graus com sol. Vamos em frente, saúde para todos nós, que assim seja. O Neymar também falando boa tarde, 8 graus agora e na noite passada nós tivemos uma geada que apareceu de novo. Que venha agora e não em setembro, que está na época certa nesse momento. Enquanto isso, o Emerson também falando friaca em PG, nublado e 8 graus. O Ednei, boa tarde. O Vanderlei, boa tarde. 6 graus agora na região de Erechim, lá no Rio Grande do Sul. Frio, né, gente? Bastante frio. E o Luciano Pedro falando Ibiporá, lá no estado do Paraná, com 18 graus Celsius nesse instante. Frio, né, gente? Inclusive, para falar sobre clima, nós temos agora a participação do João Batista Olive. João, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao Tempo e Dinheiro dessa terça-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Ontem eu não estive no programa porque, Fernanda, nós estamos participando de umas discussões que vão impactar o bolso e a vida de todos os brasileiros. Há uma boa notícia, que o Brasil está sendo a bola da vez. Isso não é notícia nova, mas assim, nós estamos sendo considerados como solução. Mas nesse instante, nós somos também problema mundial. Por isso, que é uma explicação, né? Por que o nosso programa chama-se Tempo e Dinheiro? Porque é fundamental o tempo, porque estava se discutindo ontem nesse lugar onde eu estive, depois eu vou explicar isso, não é essa é a notícia, né? Como é que se produz mais carne suína, mais carne bovina, como é que se produz mais soja e tal. Falei, antes nós temos que produzir chuva. Então assim, tudo começa pelo clima. E aí, o que eu vou narrar agora, eu vou mostrar umas manchetes agora, e a colocação é essa aqui. O que eu, João Batista, a Fernanda, o Gleidson, que está editando esse programa, e o senhor e a senhora que nos assistem, tem a ver com as manchetes que eu vou passar
e com essas reuniões que estão acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Eu quero falar da COP30, e onde ali vai ser colocado um problema para o Brasil ou uma solução. Nós vamos escolher. Então, primeiramente, preste atenção nessas 4 manchetes que eu selecionei, que o Gleison está colocando no ar, para a gente contextualizar, e eu vou perguntar o que o senhor e a senhora têm a ver com isso. Com tudo a ver. Então, Europa alcança 46 graus na primeira onda de calor do ano. É muito calor na Europa nesse instante. Eles estão apavorados. Estão apavorados. Segunda manchete, a Índia. Índia terá chuvas acima da média em julho, após um junho mais úmido do que o normal. Excesso também mata. Muita água afoga, né? O pessoal do Rio Grande do Sul sabe disso. Sabe exatamente qual é o tamanho do problema. Terceira manchete, China. Nessa região de Guizhou, essa região da China, ela cresceu por causa do turismo, que eles foram ver o quê? O time de futebol. Pois é, o time de futebol de Guizhou, nesse instante, o estádio de Guizhou, o gramado do time de Guizhou, está a 7 metros abaixo d'água, todo inundado. E aqui a última imagem, né, no lugar do Gaúcho, que fica em frente ao aeroporto de Porto Alegre, o pessoal fez uma blague, uma gozação, e botou o pinguim em Porto Alegre para dizer tamanho frio que os gaúchos estão sofrendo agora. O pessoal do Sul, a Fernanda acabou de narrar para todos nós uma sequência de notícias de extremo frio que está acontecendo nesse instante. Então, chuva demais aqui, frio demais ali, calor demais na Europa. Meu Deus, o que está acontecendo? Temos que reconhecer que nós estamos num problema chamado clima, aquecimento. Queira ou não, os fatos estão aí, com fatos a gente não discute. Daí vem o apavoramento, quase que desespero, de quem decide os problemas mundiais, quem discute os problemas mundiais, se voltando para o Brasil. Então, nesse instante, senhores, amigos do Tempo e Dinheiro, nós somos o problema e a solução. Aonde está o problema? E também está a solução. Na Amazônia. O que é a Amazônia nesse instante? É o que resta. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia é o radiador do mundo, se é que vocês me entendem. É onde a gente pode esfriar. Mas tem os oceanos. Mas nós precisamos das árvores e das águas. Então, nesse instante, a Amazônia é uma solução e também é um problema. Porque o que o mundo discute? Nós temos que parar de avançar lá na Amazônia. Aí eu pergunto, o João Batista aqui perguntou na mesa, sim, e o que vai ser feito da população que mora na Amazônia? Vocês vão pagar por isso? Como é que vai ser a solução desse problema? Aí o que eles estão colocando para nós, e eu coloco para os senhores, para vocês terem a opinião de vocês, é o seguinte: ou o Brasil assume a Amazônia, com suas vantagens, suas virtudes e seus problemas, ou o mundo assumirá a Amazônia para eles. Nós vamos permitir isso? Ou nós vamos solucionar? Nós vamos integrar a Amazônia no nosso problema, na nossa mesa, no nosso almoço de hoje, no nosso dia a dia. Então, nesse instante, nós somos um problema? Nós temos que parar de avançar em cima da Amazônia? Sim. De onde nós vamos tirar a nossa sobrevivência? O que vai ser feito com aquela população que mora lá, que são mais de 35 milhões de pessoas que moram lá? Qual é a solução que nós vamos dar a isso? A solução tem que ser discutida por nós, pelos brasileiros. Claro que a COP30 vai passar por isso. Eles vão discutir isso. Mas, em resumo, senhores, ou a gente assume a Amazônia com seus problemas e as suas soluções, ou eles vão assumir por nós. Por isso, eu estou colocando esse tema em discussão para vocês pensarem e terem cada um a sua posição com base na democracia, na liberdade de se comunicar. Ainda temos liberdade, estamos lutando por isso. E eu vou deixar um outro tema que eu vou discutir isso amanhã. Lembra da história de que nós somos frutos da Revolução Verde, né? Que a gente conseguiu produzir comida, e onde a oferta ficou maior que a demanda, agora a demanda está sendo o inverso. Então amanhã eu vou falar da Revolução Sempre Verde. Essa é a solução que vai dar não só tranquilidade e paz para a sociedade mundial e brasileira, como muita vantagem para nós. Revolução Sempre Verde é alternativa, mas esse assunto eu deixo para amanhã. Fernanda. Obrigada, João. Até amanhã, então. Boa tarde aí para o senhor, bom trabalho. E vamos em frente, então, vamos né? em frente.
Vamos em frente e viva o Brasil, Fernando. Vamos em frente e viva o Brasil. Bom, dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa terça-feira, só para a gente fechar, porque depois que a gente lê os comentários, chegaram mais alguns comentários aqui. O Vanderlei, para falar que em Rio Brilhante também esfriou, que ele está assistindo ao Tempo e Dinheiro. Muito obrigada. E o José Ruiz, que também sempre participa conosco, está falando boa tarde a todos. Nova Ubiratã, lá no estado de Mato Grosso, também esfriou, só para a gente ficar aí e manter todas essas informações no nosso radar. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas nós voltamos na sequência com as informações dos mercados, principalmente soja e milho, o mercado internacional lá na Bolsa de Chicago, mas também os preços aqui no mercado brasileiro. Então, é um instante só. Você também é daqueles que o dia só começa depois de um cafezinho? Eu adoro e sei que esse sabor irresistível começa lá no campo. É por isso que a LS Tractor, a marca favorita dos cafeicultores, desenvolveu o MT-7, um trator forte e de dimensões reduzidas que melhora ainda mais o trabalho de quem dá um show todos os dias na mesa dos brasileiros. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? Mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. De volta com o Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 1º de julho de 2025. Agora vocês já sabem que o nosso destaque é o mercado da soja. Na sequência, nós vamos falar sobre o milho. Mas antes de chamar Vlamir Brandalize, vamos aos preços. Começando com o vencimento agosto 25 lá na Bolsa de Chicago, a 10,27. Mercado com leve queda. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com a nossa audiência. Mercado caindo entre 1 e 2 pontos. Mercado está andando de lado, né? Então vamos lá, o julho 25 a 10,21 com 75, o agosto a 10,27 com 50, o setembro 10,17 com 50 e o novembro 10,25 com 75. Então, setembro faz um tempinho que eu não apareço por aqui, eu tô olhando até o setembro agora, 10,17, e claro que esse é um assunto para Vlamir Brandalize. Então agora nós vamos às notícias da soja com Vlamir Brandalize, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro desta terça-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Terça-feira chuvosa ainda aqui no Paraná, grande parte com sul e chuva e fresquinho o tempo. Eu ia perguntar isso, o senhor falou fresquinho, mas a gente quer traduzir como frio, né, Vlamir?
Para a maior parte da população, sim, porque está menos de 10 graus aí fora. Então, Gente, a olha o questão é frio. a sensação térmica de um dia úmido, né, com garoa, que nem tá, acaba ficando uma sensação térmica quase de zero com o vento, né? Não tá muito bom para quem tá na rua nesse instante, não. Melhor ficar dentro de casa protegido e agasalhado. Vlamir Brandalize, qual é a análise que a gente faz do mercado de soja? Leves quedas lá no mercado internacional. O mercado está realmente andando de lado depois dos relatórios do SDA? Olha, Fernando, o mercado reagiu forte negativamente pela manhã, né? Ele já chegou a trabalhar 10, 12 pontos de baixa, em função do relatório de lavouras e o relatório de plantio americano que já tinha sido absorvido ontem. Mas o fator importante foi a condição da safra, né? O USDA mostrou a soja aí com 94% dela germinada, a média é 95%, então está dentro do normal. O USDA mostrou 17% da soja já em florescimento, frente à média que é 16%, também está dentro do normal. A formação de vagem, 3%, frente à média 2%. Então, a safra evoluindo em condições normais, e isso que a gente tem que alertar para o produtor, né? De agora para frente tem mais 4 semanas de mercado climático, aí que é o mês de julho todo. Passando esse período, se não acontecer nada, dificilmente vai ter problemas para frente, porque depois é a fase de enchimento de grão, maturação, já não vai ter mais o que acontecer, porque o solo americano é um solo de alta qualidade, ele retém umidade, e passando o mês, ele entrando em agosto com condições boas da safra, ela vai chegar ao final sem problema. O USDA mostrou qualidade das lavouras aí com 66% de boa excelente, igual à semana passada, só que nessa semana tem 11% de lavoura excelente e a semana passada era 10%. E ambos aí, o 55 de boas, que é a semana, e 56 semana passada. Então, leve melhora numa semana para outra, comparado com o ano passado, que tinha 67% de lavoura boa excelente. Então, ou seja, safra dentro de uma normalidade regular, Fernanda. Com essa área que o USDA apontou, 33,7 milhões de hectares, nessa condição que está a safra hoje, dá um potencial de safra de 118 milhões de toneladas. É mais ou menos dentro que o USDA apontou aí no relatório do mês de oferta e demanda, 118 milhões e 100, e é um pouco abaixo das 118,8 milhões de toneladas do ano passado, porque está caindo 1,5 milhão de hectares na área plantada. Então, o mercado está vendo isso. É possível que talvez nem chegue a 118 milhões de toneladas, mas se não chegar, isso é positivo à frente. Mas no momento, mercado aí mais calmo, de manhã mais negativo, agora ele já está com uma correção, porque ele já barateou muito, ele chegou perto dos $10 ali o setembro, e o mercado se assustou, né? Não pode perder os $10 de suporte no setembro, e voltou a avançar, né? Ele chegou aí a 10,3, 10,4, 10,5 no pior momento, e agora voltando a olhar mais perto dos 10,20. Então, esse momento aí com o mercado de Chicago já perto da estabilidade, já é uma boa notícia para o produtor brasileiro, porque pela manhã, o mercado interno de Porto estava pagando R$ 1,50 menos que ontem. Com essa recuperada aí de 10 pontos, 12 pontos, que está entre amanhã e agora, e o dólar no Brasil, agora ele melhorou perante de manhã, é possível que à tarde recupere os níveis de ontem e volte a pagar R$ 1,50 melhor do que estava pela manhã, que é os mesmos números de ontem, né? O mercado muito parecido como estava trabalhando ontem nos portos brasileiros. Isso vai lá do 137 no julho, 140 no agosto, 141 no setembro. É mais ou menos isso que provavelmente à tarde o mercado de Porto vai trabalhar, porque seguimos firmes, né, nos prêmios, os prêmios seguem firmes. Já mandei os prêmios lá para o Fernandão e continua com o prêmio todo acima de 110 pontos aí no julho, 110, 125, 130 no agosto, 140, 145 no setembro, prêmios bastante positivos, dando suporte para as cotações, porque o mercado é comprador, o produtor está aproveitando, Fernanda, para vender e fazer caixa ou aplicar no mercado financeiro. Só para dar uma ideia, nós fizemos um levantamento pela manhã, até hoje tem 110,7 milhões de toneladas negociadas. Então é um volume recorde em volume,
mas na média ele melhorou um pouquinho a média, está com 65,1% da safra negociada, mas a média histórica é 69%. Então estamos um pouco abaixo da média histórica de negócios, com um grande volume já negociado. É isso que a gente espera que na sexta-feira à tarde o SECEX vai divulgar o fechamento das exportações do mês de junho, que venha com volume também acumulado recorde aí novamente. Então isso que é o que a gente espera por causa do ritmo dos negócios. E ainda tem muita sorte para negociar, né? Tem cerca de 59,3 milhões de toneladas. Quase 60 milhões ainda na mão do produtor. É um grande volume. Nós temos uma safra da Argentina e do Paraguai na mão do produtor, ainda por ser comercializada. É muita soja. Esse é o rei da soja, né? O mercado brasileiro que domina o mercado mundial da soja. É por isso que não pode cair abaixo de 10, senão começa a complicar a vida do produtor em ano que nós temos um plano safra aí, um plano safra de bilhões. Só que esses bilhões a juros livres é complicado do produtor pegar de 20% a 25% ao ano de juros, é inviável para a lavoura, né? Exatamente. Todo ano é a mesma situação, né, Vlamir? Tem o anúncio do Plano Safra, é um montante expressivo, mas dificilmente o produtor tem acesso. Inclusive, a gente vai falar também sobre esse assunto ao longo da edição de hoje. Mas, Vlamir, voltando ainda só em Chicago, que a gente está olhando para esse cenário, com esse quadro de climático, né, dentro da normalidade, correndo tudo bem lá na safra norte-americana, se a China não voltar a comprar, o mercado não tem muito espaço para subir mais. Em princípio ele está dentro dessa janela, Fernando. Se a gente olhar friamente, hoje é a janela mais forte, é a janela de suporte forte, $10, que é a fundo de poço, suporte muito forte, e a resistência segue nos $11, ali principalmente a posição lá na frente, né? O julho, agosto, que ainda trabalha na faixa de 10,5 acima, e nas semanas anteriores trabalhou até 11,10, 11,20, que chegou no melhor momento das últimas 3 semanas, que a gente acredita que passou, principalmente o julho ali, na bater aos $11 em diante, é uma boa oportunidade do produtor, principalmente se o mercado, se a condição da safra americana seguir assim durante o mês de julho, que vai garantir uma safra perto de 118 milhões de toneladas, que é um mercado, um volume normal para abastecer o mercado, principalmente se a China está comprando pouco por lá, né? Agora, Vlamir, olhando também para o mercado brasileiro, o senhor estava falando 137 no julho, 140 no agosto, 141 no setembro. O produtor tem feito essa comercialização, inclusive é o que a gente espera para o relatório da SECEX de exportação, agora de fechamento para o mês de junho. O produtor fez essa negociação? O produtor tem feito negociações, tem girado. É por isso que a gente espera aí que agora o relatório de fechamento do mês venha aí para casa dos 14 milhões de toneladas exportadas em junho. E isso mantenha um nível de recorde acumulado no ano em função dessa grande safra. Então o produtor também ele começou a olhar já que o mercado não consegue evoluir e passando as semanas durante o mês de junho sem grandes mudanças climáticas, o mercado tem pouca chance, né? Porque daí vem agosto, é aquele mês da calmaria, setembro é mês de colheita americana, é o pior mês do ano normalmente, e o mercado começa a reagir um pouco depois de novembro em diante, que daí já é safra aqui da América do Sul em andamento, né? Então, o produtor que vai precisar caixa aí para setembro, outubro, novembro, ele começa a olhar que talvez o mercado nessa condição, a única maneira de flutuar alguma coisa melhor seria o dólar se valorizar, né? Hoje o dólar está em leve alta, mas em princípio não tem fatores novos aí para trazer uma força, né? O dólar caiu aí a 5,43, que é o nível mais baixo desde setembro, né? Hoje ele está aí com 0,5% agora de alta, pouco acima de 5,45, perto de 5,46, justamente porque ele estava muito barato, né? Está na hora de quem precisa de dólar comprar, né? Porque nós temos a questão fiscal, o governo entrando ali no Supremo aí para a questão do IOF, né? E automaticamente isso traz aí uma insegurança no mercado financeiro e aí os investidores acabam buscando o dólar e querendo sair com o mercado internacional, mas o pessoal ainda continua apostando aí no mercado brasileiro, que a taxa Selic, os juros brasileiros a 15% ao ano é espetacular para o mundo afora, né, Fernando?
Com certeza. Agora, Wlamir, a gente acabou de ver, então, dólar a 5,45 hoje, 1º de julho. Só para a gente ter um panorama, como é que está se desenhando a safra nova? Olha, em princípio, Fernanda, tudo indica que vamos continuar crescendo na soja, né? Porque o produtor que já plantava não vai mudar. Temos aí os produtores que nessa safra vão avançar na soja, principalmente se a gente pegar aqui produtor de milho do sul do Brasil e parte do sudeste, porque ele está fazendo as contas e está vendo que o custo da produção do milho, custo de sementes, defensivos, fertilizantes, e o preço do milho do momento é um quadro que fica muito ajustado. Isso eu posso falar pessoalmente, né? Porque no fim de semana eu comprei insumos para a minha safra de milho. E no pacote de insumos hoje ele não se paga, mas eu vou plantar um pouco de milho sim, que é uma tradição nossa de fazer rotação. Mas a maioria dos produtores estão optando por a soja nessa safra em lugar de milho. Tem os produtores de arroz do Rio Grande do Sul que devem reduzir um pouco de área de arroz para plantar milho em função do preço do arroz, muito baixo, né? Como a gente vem sempre comentando, e automaticamente a soja continua crescendo, né? Porque ela tem liquidez imediata. O produtor hoje tem tecnologia para colher 80, 90, 100, mais de 100 sacos por hectare. O produtor já não está mais limitado em potencial produtivo, então se ele investir em cultivares de qualidade, em tecnologia de plantio, adubação e tratamento, ele vai conseguir altas produtividades. O clima, aparentemente, como o próprio Coutinho vem comentando, ele deve encaixar as chuvas já em setembro em diante em condições mais regulares. Ou seja, estamos caminhando para ir para uma nova super safra. Eu acredito que nessa nova super safra aí que o Brasil nós vamos crescer mais de 1 milhão de hectares na área e possivelmente poderemos chegar aí a 180 milhões de toneladas de produção. Então, isso é possível. E o mercado mundial vai continuar demandando, né, Fernanda? Só a China deve avançar em 4, 5 milhões de toneladas a mais de demanda nesse novo ano. E o mundo todo está consumindo mais, né? Então, isso é importante. E também temos como fator para apoiar a soja para 2026, nós vamos ter uma oferta limitada de trigo, né, que tem problema na safra de trigo dos Estados Unidos, a safra da leste europeu é menor, que é um componente de ração também e aumenta a demanda de farelo de soja. Temos uma oferta global de milho menor que a demanda e automaticamente então acaba precisando mais componentes de ração. E nós temos o fator Brasil também que vai pesar, né, porque nós vamos usar mais óleo de soja para biodiesel, né? Então nós vamos a partir de 1º de agosto, passar a usar o B15, não o B14. Isso traz uma demanda anual de 600 mil toneladas de óleo de soja a mais, que é o que a gente usa para fazer biodiesel. Isso responde a mais de 3,3 milhões de toneladas de grão para tirar esse óleo para fazer o biodiesel. Então, isso é demanda, né? Então, vamos ter demanda crescente e isso é a favor do produtor. Então, é por isso que o mercado de 2026... se a gente olhar a própria Chicago, ele está mostrando um mercado de cotações maiores do que é hoje, né? Porque o mercado de Chicago 2026 está na faixa de 10,5 acima. E o mercado de 2025 é de 10 e 17, aí que está o setembro, até faixa de 10,30, que tem girado o ano 25, e o 26 acima de 10,5. Então esse é o sinal. A soja vai estar pagando mais em dólar no ano que vem. Então isso dá a condição do produtor fazer uma safra melhor, né? Muito bom. Ô Wlamir, o senhor sabe que eu sempre fico de olho aqui nos comentários e aí a gente tem a participação, o Gilberto Barreto está falando soja e milho desabando no balcão no Paraná. Já o Neymar está falando soja 116 hoje, ladeira abaixo, sem freio. Milho R$ 57,00, também afundando a cada dia, só que ele não falou qual a região que ele está. E o Emerson também falando que na região de Maringá, lá no estado do Paraná, R$ 112,00 a saca da soja também hoje. A gente sabia que realmente isso ia acontecer, uma pressão maior nos preços nesse instante, que a gente já vinha falando para o produtor também, né, Wlamir? Exatamente. Agora, como nós estamos chegando à safrinha do milho, a maioria dos armazenadores estão abarrotados de soja. Então, eles vão começando a olhar o mercado de porto, né, para exportação para escoar, né? E o porto, que chegou a pagar 145, 146 aí nos bons momentos, há um mês e meio atrás,
Hoje, que nem eu comentei, ele está pagando de 136, 137 a 141. Então, houve uma queda. O balcão vinha se mantendo aí nas semanas anteriores. Agora o balcão está se ajustando justamente porque o armazenador ele quer receber o milho, mas ele não tem o espaço e automaticamente ele precisa colocar essa soja para andar, né? E o andar da soja é a exportação. Então isso para o produtor não é nada favorável nesse momento, porque nós estamos entrando no mês que nós vamos colher umas 70 milhões de toneladas de milho, né? Então é muito milho para chegar. E esse milho faz uma pressão sobre a soja e ele faz uma pressão sobre ele mesmo, né? Porque já era esperado que ia pressionar, isso já a gente está falando desde o fim do ano passado, para o produtor fazer antecipado, né? Tem casos aí, por exemplo, do Mato Grosso, em janeiro conseguia fazer posição de milho para agosto desse ano a 62, hoje está 37, 38, 40. Só para ver a flutuação, porque o mercado viu que a safrinha se formou boa, é uma safrinha gigante, provavelmente recorde. O produtor vai reclamando aí no Paraná, eu vi muitos aqui, mandaram aqui para nós aqui, que está perdendo qualidade, tem muito milho brotado, tudo isso está acontecendo em função das chuvas, mas isso é milho que o produtor perde na hora de entregar, que tem os descontos. Mas quem recebe e seca e nivela em lotes esse milho, ele não joga fora o milho ardido, o milho brotado, ele fica no bolo da mistura e automaticamente é volume de colheita e é volume que vai para o mercado de ração, que vai para o mercado de exportação e vai girar. Então é uma safra grande, isso praticamente é reversível agora que o milho está pronto em todo o Brasil e agora é fase final de maturação e colheita que vai andar forte nos próximos dias. É por isso que pressiona a soja, né? A soja também ela está sendo pressionada por esse fator, né? Exatamente. E já que nós falamos de milho, Vlamir, vou pedir para o Gleidson colocar na tela as nossas referências para o pregão dessa terça-feira, começando com a Bolsa de Chicago. A gente vê o julho ali na estabilidade, 4,20,50, já o setembro 4,5,25, o dezembro 4,21,50 e o março 26 a 4,37,25, mercado caindo entre 3 e 4 pontos nesse instante. Aqui na Bolsa Brasileira, qual a nossa referência para hoje? Nós temos o julho 25 a 63,14, setembro a 61,53 e o novembro a 25 a 66 reais. Já o janeiro 26 a 71 reais e 23 centavos e o mercado também com leves quedas. A gente está falando ali de 0,25% até 0,71%. E é exatamente esse cenário, né, Vlamir? A gente já vinha falando também sobre essa queda nos preços, mas que a perspectiva a longo prazo é positiva aos preços do milho, porque a gente continua com aquele déficit global. Exatamente, né? Vamos pegar a B3. Se a gente pegar a posição setembro de 61 e a posição janeiro é 71, então está dando 10 reais de diferença do setembro para janeiro. Então, isso é sinal de que o mercado ele está muito pressionado. O julho nem tanto como o agosto, setembro, né? Que agosto provavelmente é fundo de poço, que é o final do pico da colheita. Então a B3 está mostrando, é muita oferta chegando. Com relação a milho, Fernanda, quer ver como é que está a comercialização? Nesse momento tem 50 milhões de toneladas do milho safrinha negociado. É um grande volume negociado. Mas a safrinha provavelmente vai chegar a 110 milhões de toneladas. Então nós temos 45% dela negociado. O normal seria 52%. Então estamos abaixo da média da comercialização da safrinha. E nós temos aí 60 milhões de toneladas, provavelmente na mão do produtor. Então é muito milho, e isso dá reflexo na B3, né? Porque a B3 sabe, o comprador não está agressivo também no mercado, está esperando para se posicionar. O que a gente tem visto nos últimos dias é um ou outro comprador, consumidor aí do setor, principalmente de ração, que trabalha com estoque curto, que esperava ter recebendo milho agora no final de junho, começo de julho. E devido ao clima, devido às chuvas, tanto vou pegar a parte do Sudeste e o Paraná tiveram um atraso, porque a colheita da safrinha está realmente atrasada em relação aos anos anteriores, a média. Hoje, mais ou menos 22% da safrinha colhida a nível nacional, sendo que a média seria acima de 30%. O ano passado tinha mais de 40% do milho safrinha colhido. Mato Grosso, que é o maior produtor, está com 30% colhido mais ou menos.
Também o ano passado tinha mais de 45% colhido, alguns apontando 50%. Paraná está com 20% colhido, ano passado tinha mais de 40%. Então, é a colheita da safrinha que está sendo jogada para julho e agosto. O ano passado nós estávamos colhendo forte já em junho e tinha muita oferta. E algum comprador que deixou para comprar agora está tendo que vir para o mercado. Então, não tem muita oferta de milho, mas nos próximos dias é muita oferta e a B3 ela está expondo isso aí. E isso já era esperado, né? É possível, não é de se assustar que o mercado da B3, aí daqui 2, 3 semanas, quando nós estivermos no pico, ele vai estar mostrando o setembro até nos R$59, 60. Pode cair um pouco, porque o mercado de Porto, se a gente olhar, no setembro ele está pagando mais ou menos a faixa de 64, 65. Então, como tem um diferencial de R$4, R$5, é possível que o setembro caia aí nos 60, 59, que também talvez seja muito perto do fundo do poço. Porque o milho está barato para o mercado interno, está barato para o mercado global, em ano que não tem milho, né? Em um ano que tem um pouco milho no mercado global. O problema, nesse momento, é mais a safra grande brasileira, que está chegando em colheita. Tem safra na Argentina em colheita ainda. A safra da Argentina também perde 50 milhões de toneladas, grande parte para exportação. Isso acaba trazendo um apelo lá em Chicago, né? Porque, coincidentemente, a qualidade das lavouras do milho em Chicago, ela está muito boa, até melhoraram, né? Então, isso é um fator aí que está trazendo Chicago esses 4 pontos de baixa hoje, que nem está mostrando aí a tabela. Então, a B3, Chicago com leve queda, por quê? Com relação à qualidade das lavouras, veio um pouco melhor. Hoje está com o relatório de ontem à tarde, no final do dia, 63% é lavoura boa excelente. A semana passada era 60. A semana passada era 73% de lavoura boa excelente a semana. Semana passada era 70 e ano passado era 67. Ou seja, as lavouras estão dentro do ideal para uma safra ideal, ou seja, as condições do milho americano estão melhores que as condições da soja. Então, safra boa. Por que o mercado do milho não está caindo mais e continua segurando e sustentando $4 nos 70, tá? Quase 0,5 aí, né? Justamente porque tem déficit mundial de 32 milhões nesse ano, pelos dados USDA, e mais de 12 milhões no ano que vem. Então, vai continuar com déficit. Então, ele cai um pouco, mas não cai muito, porque tem comprador que vai querer receber físico na sequência. Só para dar uma ideia como é que está a safra americana, nesse momento 8% de florescimento das lavouras, sendo que a média é 6%. Ou seja, está tudo andando bem por lá e a colheita ainda lenta aqui no Brasil, que poderia estar mais acelerada. Então aqui é possível que o mercado possa cair um pouquinho mais. Lá em Chicago, aparentemente, ele já caiu muito. Então, mesmo com a condição de clima favorável nos Estados Unidos, o mercado já absorveu essa condição de uma safra boa. Safra americana está sendo esperada pouco acima de 400 milhões de toneladas e provavelmente é recorde histórico de safra americana, né, Fernando? E claro que a gente vai seguir acompanhando aqui, contando com a sua participação diária, né, Vlamir? Vlamir, muito obrigada pela sua participação. Mais uma aula, sempre falo aqui, toda vez que eu falo com o senhor, mas é sempre uma aula. Boa tarde, até amanhã, Vlamir. Até amanhã, amanhã é meio de semana. Depois da manhã é sexta-feira mundial, porque sexta-feira normal, 4 de julho, é feriadão americano. Sim. Lembrando o produtor, quem precisar vender, o mercado funciona normalmente até a quinta-feira. Depois é feriado dos Estados Unidos na sexta. Exatamente. Até amanhã, Fernanda. Até amanhã a todos. Bom restante de semana a todos aí, nós. Um abraço. Obrigada, Vlamir. Até amanhã. Bom, dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa terça-feira, vamos fechar os mercados agrícolas lá na Bolsa de Chicago. Nós temos então as cotações do trigo já para compartilhar com vocês. Na contramão de soja e também milho, o trigo sobe. O julho 25 a 5,34,50, o setembro a 5,45, já o dezembro a 5,64,75 e o março 26 a 5,82,50, mercado subindo entre 3 e 6 pontos também lá na Bolsa de Chicago. E agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti.
Preços na tela já, segundo informações do CPEA e também levantamento do time do HF Brasil. Começamos então com leite, referência a maio 25 a R$ 2,58 o litro no Rio Grande do Sul. Ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias em 162,77 em São Miguel de Jetibá, no Espírito Santo. Cebola amarela híbrida tipo 2, saca de 20 quilos em R$ 25,00 na região de Irecê. Enquanto isso, o preço do tomate ao produtor, salada longa-vida AA, caixa aberta em R$ 100,00 em Venda Nova do Imigrante. E a manga Palmer, preço ao produtor a R$ 4,38 o quilo, lá na região do Vale do São Francisco. E terça-feira é dia de destaque da LS Tractor e nós temos hoje um destaque direto da Hortitec 2025, porque produtor de hortaliças há mais de 17 anos, o Magrão, ele visitou o estande da LS durante a Hortitec 2025. Claro que os tratores da LS já fazem parte da rotina dele, mas teve uma novidade que fez o coração dele bater mais forte. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Magrão, produtor de hortaliças há mais de 17 anos. E uso o LS Tractor, mas sempre modernizando. Aqui eu estou com um trator gabinado. Passei aqui para dar uma olhada nesse gabinado, porque muitas vezes o pessoal que trator gabinado é só para ter conforto. Não, gente. É para você ter segurança também na pulverização, poeira. É um ambiente bom para poder trabalhar. Isso daqui vai enchendo o olho da gente, né? Como eu falei, eu trabalho com hortaliças há 17 anos. E nós do campo, isso daqui muitas vezes, além de trazer para nós agilidade no nosso trabalho, também traz o quê? Um conforto para nós no dia a dia. Porque senão a gente vai só guardando dinheirinho, também a gente não consegue fazer aquele conforto na propriedade. Então investir em nós produtores, nós vamos morar onde a vida inteira? Na roça. Equipamentos bons para nós trabalhar, isso daí ajuda muito nós, né? Eu utilizo o LS Tractor, o 60. E tô namorando esse daqui agora. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. E dando sequência à edição do Tempo e Dinheiro desta terça-feira, agora nós vamos conversar ao vivo com o Thiago Scheffer e o nosso assunto é o tratoraço que acontece na região de São Pedro do Sul no dia 4 de julho, sexta-feira. Então, Thiago, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa terça-feira. Boa tarde a todos que estão ouvindo o Tempo e Dinheiro daqui de São Pedro do Sul e todo o Brasil. Obrigada, viu, Thiago, pela sua participação. Já queria que você contasse um pouquinho de como é que vocês estão se organizando para esse evento que vai acontecer, então, reforçando, em São Pedro do Sul, na sexta-feira, dia 4 de julho. Isso, a gente vem já de várias mobilizações aqui dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? E a gente já vem organizando há vários dias esse tratoraço que acontecerá no dia 4 de julho, agora, sexta-feira que vem, né, a partir das 8 horas da manhã, onde tem já confirmado mais de 150 tratores e acreditamos nós, pela nossa organização, pela que a gente vem divulgando e a aderência dos agricultores de todo o estado, acreditamos que em torno de 1.000 pessoas ou mais irão participar dessa mobilização que vai acontecer aqui na cidade de São Pedro do Sul, na região central do estado. Inclusive, o Thiago compartilhou conosco uma imagem, vou pedir até para o Gleidson colocar na tela, falando um pouquinho mais dessa movimentação e qual a intenção de vocês, porque vocês vão até o centro da cidade, é isso, Thiago? Em frente às agências bancárias. Isso, perfeitamente. A nossa programação é a partir das 8 horas da manhã. Nós temos um acampamento junto ao trevo da cidade de acesso a São Pedro do Sul, na BR-287, né? E a gente está ali com o movimento desde o dia 13, lembrar
trabalhar muito bem desde as grandes mobilizações do Estado, junto com São Pedro do Sul, em todo o Estado também. Então, a gente está mobilizado desde o dia 13 de maio, né? Então, a gente vai sair com essa mobilização, com esse tratoraço, vamos dizer assim, né? Do trevo de acesso à cidade de São Pedro do Sul. Vamos ingressar na cidade, né? E vamos ir até a praça da cidade, no centro da cidade de São Pedro do Sul, onde que tem as instituições financeiras, os bancos, né? E ali, por volta das 9 horas, 9h30, em torno disso, mais ou menos, vamos ver como é que vai estar a situação ali do trânsito, mas está tudo organizado nesse sentido, né? A gente vai ter um palanque ali, né? Onde vai ter a presença de várias lideranças de outros movimentos, de outros municípios também, que vão vir do estado inteiro nos ajudar e fortalecer esse movimento, né? E durante a manhã também a gente vai estar entregando aos bancos, né, um ofício pedindo a ajuda dos bancos também, né, colaborando com a securitização. Ô, Tiago, e conta pra gente, porque assim, para contextualizar a situação do produtor gaúcho nesse instante, porque já era uma situação dramática, nós tivemos agora chuvas recentes, enchentes em vários lugares também. Como é que está a situação atual do produtor gaúcho? Assim, até nessa região que a gente está aqui, São Pedro do Sul, que pega vários municípios aqui na região central, né? Entre eles Dilermando de Aguiar, Toropi, Jari, Quevedos, Jaguari, São Vicente, Mata, Catequi, foram municípios que foram muito atingidos pela enchente, pelas chuvas dos últimos dias, né? Nos últimos 15, 10 dias aí, né? Até, acho que circulou no Brasil inteiro, imagens ali de Jaguari e Catequi ali, o pessoal comenta que foi até maior que a enchente do ano passado, né? A enchente de maio do ano passado. Os volumes de água foram muito superiores ao que foi o ano passado. E os estragos nas lavouras de arroz, o pessoal que tinha plantado canola, o pessoal que tinha plantado trigo já um pouco mais cedo, as percas são muito grandes, né? O replantio dessas lavouras vai ser enorme, né? Então o pessoal já tinha também preparado alguma coisa de lavouras de arroz, já estavam preparando ali, começando devagarinho, começando a preparar as lavouras de arroz. Então, literalmente, o pessoal vai ter que começar tudo do zero novamente, né? E o pessoal também, tem o pessoal da pecuária também, que perdeu os cabeças de gado, perderam muita coisa nesse sentido também, né? Alguma coisa de máquinas que eu vi que o pessoal perdeu, a parte estrutural também de propriedades, cercas que foram arrancadas, pontes, até aqui na BR-287, aqui entre os municípios de São Vicente e São Pedro do Sul, tem uma ponte aqui que está intransitável ainda, só carros leves, e não tem nem, pela que a gente sabe, não tem nem ainda uma data assim para o pessoal do DENIT ter a liberação da ponte, né? Então só passa ambulância e carros leves, né? O pessoal aqui está bem complicado a situação de transitar, né? Ô, Tiago, e você falando que várias áreas vão ser necessárias, né, serem feitos os replantios, o produtor tem condição de fazer esse replantio? Assim, como a gente tem conversado com os agricultores, né, muita gente já até talvez não vai ser feito mais o replantio. Questão de custos, né? Sim. Muitos agricultores, a tecnologia que foi usada, vamos supor, no plantio da canola e do trigo, propriamente as duas culturas que já estão fortes ali, né, no plantio, o pessoal usou baixa, vamos dizer assim, pouco adubo, a adubação foi muito pouca, né? O pessoal que usava, vamos supor, 200, 250 ou até 300 quilos de adubação, baixaram drasticamente, até em certas situações o pessoal já comentários de pessoas que plantaram só a própria semente, sem adubação, né? E conforme o andamento da cultura, iriam fazer mais alguma cobertura de ureia. Então, esse replantio, a boa parte do pessoal que a gente tem conversado com os colegas e agricultores, né, não vai se tornar viável fazer, né, o replantio. E se não tiver securitização, Tiago, o produtor não vai conseguir fazer esse plantio da safra de verão? É muito complicado. O pessoal fala da securitização, que o nosso tem. Se não vier a securitização, vai ser muito complicado o agricultor se manter na atividade, né? Não tem. É horrível ver a situação aqui, só estando aqui, conversando com os agricultores, não só da nossa região, mas
a gente tem participado de outros movimentos em várias partes do estado, e a gente tem conversado com outros agricultores. Vamos dizer assim, a situação é a mesma, só muda a região, né? Ou o CPF, como se diz, né? Mas a situação é muito crítica. O pessoal já estão com medo, porque a securitização, ela é um pouco demorada. O sistema da securitização em si é demorado, né? Então, até vir a securitização, nós já vamos estar entrando no plantio. Queira ou não, daqui 90 dias ou um pouco mais, nós vamos já estar começando a organizar as coisas para o plantio. E quem nos garante que nós vamos ter acesso ao Plano Safra, que saiu do Pronaf ontem, e o Pronamp e os demais hoje, né? O governo disponibilizou uma quantia bem razoável de recursos, mas ninguém nos garante que a gente vai conseguir acessar esses recursos, né? Porque a maior parte, em torno de 70%, 80% do pessoal estão negativados, né? Então, isso a gente não vai conseguir acessar esses recursos. Não acessando esses recursos, o pessoal está literalmente, vamos dizer assim, só com a semente. Quem tem alguma coisa de semente, só está com a semente dentro do galpão para começar o plantio. E quem nos garante que vão ter condições de botar o combustível, o óleo diesel dentro do trator para nós conseguir fazer o plantio. Muito menos dessecação e os fungicidas e os tratos culturais da cultura em toda, né? É uma situação realmente dramática. Tiago, só para a gente reforçar então, Tratoraço em São Pedro do Sul, dia 4 de julho, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, é isso? Isso, perfeitamente. Então fica aqui o convite nosso, né, para esse tratoraço que acontecerá dia 4, sexta-feira que vem, com saída do trevo de acesso à cidade no município de São Pedro do Sul. A gente convida e convoca todos os agricultores, mulheres, crianças, né, ao próprio comércio da cidade e das cidades vizinhas, né, que se ajunte conosco, porque a securitização também não vai só, vou dizer assim, não vai só ajudar o agricultor a alavancar o agricultor e a agricultura, mas também vai alavancar e vai salvar muito comércio nas cidades pequenas, onde que predomina a agricultura, onde que a pequena cidade, onde assim, a arrecadação dela vem da agricultura, vem em torno da agricultura. Então a gente fica esse convite para todos, independente que se vive ou não da agricultura, comércios, agricultores, né, que venham para esse tratoraço, venham se juntar com essa mobilização, né, no dia 4, a partir das 8 horas da manhã, em São Pedro do Sul. Fica o convite para todos os municípios, tem vários municípios já que nós confirmaram a presença. Volto a dizer, a gente está esperando em torno de 1.000 pessoas ou mais, né, várias entidades também vão estar representadas, vários parlamentares, né, lideranças de outras localidades. E também só mais um convite, eu gostaria, esse tratoraço que acontecerá no dia 4, em São Pedro do Sul, na parte da manhã, também acontecerá um tratoraço no mesmo dia 4, a partir da 1h30 da tarde, em São Vicente do Sul, que é um município próximo, que dá em torno de uns 70 quilômetros, né? O município próximo também vai ter esse tratoraço, nesse município próximo, que até a gente está conversando em questão dessa ponte, que a gente só consegue transitar com carros leves, então o pessoal vai fazer no mesmo dia. E também, no mesmo dia 4, acontecerá em Tio Hugo uma audiência pública, à 1h30 da tarde também, em Tio Hugo, uma audiência pública, com a presença do senador Luiz Carlos Reis e outras entidades. Então fica o nosso convite, principalmente para o dia 4, em São Pedro do Sul, o convite para todos os agricultores e comércio em geral. Tá certo. Tiago, muito obrigada pela sua participação e claro que a gente vai seguir acompanhando até uma próxima vez. Obrigada. Eu que agradeço o tempo e a disponibilidade de vocês. Uma boa tarde e uma boa semana a todos. Obrigada, igualmente. Bom, e agora nós vamos às notícias do café. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Começamos com o preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, o vencimento de setembro 25 a 294,55, o mercado caindo 1,85%, temos todos os vencimentos também.
O julho 25, então, a 299,25, setembro 291,10, o dezembro 285,35 e o março 26 a 280,40, mercado caindo entre 2 e 3% no mercado internacional. Aqui na B3, as nossas referências, só o dezembro 25 a 346,45, mercado caindo também quase 3% nesse instante. E na contramão desse movimento negativo, nós temos o café robusta lá na Bolsa de Londres, o vencimento setembro 25 a 3.643 dólares por tonelada, mercado com leve alta nesse instante. A alta já foi mais significativa, agora reduziu um pouquinho, estamos falando de uma valorização de 0,77% e claro que esse é um assunto para Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Pessoal, eu admito, eu não esperava ver café neste momento nos níveis de preço que nós temos no físico e nem nas bolsas. Não com todo o inverno pela frente e todas as suas incertezas que ele sempre traz. Eu não esperava, eu admito. Bom, o mercado querendo buscar níveis mais baixos ainda. Conilon enroscado próximo ao suporte dos 3.500 e vem sim defendendo bem até esse suporte nos dias que se passaram. Mas o Arábica, pessoal, o Arábica querendo buscar um suporte um pouquinho mais baixo do que os 300 e indo em direção aos 280, vejam só. Bom, talvez os fundos que gerem este mercado, e eu sei que muita gente não aceita que se diga isso, mas pessoal, é verdade, são eles que mandam e desmandam nos preços. Talvez esses fundos já saibam de algo que ainda nós não sabemos e estão, portanto, se adiantando a algo que ainda nem aconteceu, que talvez poderá gerar uma super safra no ano que vem. Presumimos então, pessoal, que eles já saibam que neste inverno não teremos geadas fortes e que as chuvas serão bastante consistentes na nossa primavera. É o que a gente presume, porque a gente tem visto na bolsa até aqui. É muita variável? Sim, é muita variável. Mas me diga quando foi que os fundos não se adiantaram a algo. Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, Bruno Labs. Até amanhã. E agora, tema do dia, né? Pauta quente aqui para a gente falar é Plano Safra. Já vou chamar Sérgio Braga aqui, porque agora a gente vai tocar esse assunto com o Antônio da Luz, né, Sérgio? Exatamente. 500 bilhões para o Plano Safra, 78,2 bilhões de crédito rural para 2025, para o Plano Safra da Agricultura Familiar. São cifras até importantes, interessantes, mas será que isso significa que o produtor vai ter acesso a esses recursos, né? Tanto é que a CNN destaca exatamente essa questão do crédito caro. Gleidson pode colocar, inclusive, a manchete para a gente, mostrando exatamente sobre essa situação do crédito caro, né? Não adianta ter à disposição, mas os juros praticamente chegam aí a juros estratosféricos, por dizer assim. Meio críticas do agro, o governo lança Plano Safra com crédito mais caro. Isso já era esperado? Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, conosco. Antes de mais nada, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, doutor Antônio da Luz. Boa tarde, Sérgio Braga, boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos os telespectadores do Tempo e Dinheiro, prazer estar com vocês. Bom, o que falar desse Plano Safra anunciado pelo governo em duas etapas, né? Ontem, o plano de 500 bilhões de recursos, né? E agora também o Plano Safra de Agricultura Familiar com 78,2 bilhões. Mas o crédito, né? Esses juros vêm nas alturas. Será que todo mundo vai conseguir acessar? Porque recentemente, inclusive, numa entrevista que o doutor Antônio da Luz falou conosco aqui, pode ter 1 bilhão. 2 bilhões, né, de recursos, né? Mas isso nada adianta, né? Se não tem como acessar esses recursos, é isso? Obrigado, Antônio da Luz, pela participação. Prazer estar contigo, Sérgio. Olha, a gente tem no Brasil, a gente faz uma coisa engraçada, né? Nós comemoramos anúncios e a gente mede as coisas pelo anúncio, né? Quem é que anuncia mais? Só que anunciar, Sérgio Braga, eu acho que o ministro, seja ele quem for, tem que anunciar logo 1 trilhão. Porque os recursos não são do governo.
E a forma como isso é passado para a sociedade, e muitos veículos de comunicação tratam desse modo, é como se o governo pegasse dinheiro da sociedade e emprestasse para o produtor rural. Isso não é verdade. Os recursos não são do Tesouro, são 100% dos bancos e uma parte é direcionada e uma parte é controlada. Olha só, Sérgio Braga, eu separei aqui quanto que são dos valores anunciados dos 516 bi anunciados. Sabe quanto que são recursos efetivamente controlados pelo governo? Ou seja, que o juro é este anunciado? 113,8 bi. Ou seja, dos 516, 113,8 bi são recursos que efetivamente o governo controla. O dinheiro não é dele, mas o governo equaliza juro. 113. Ou seja, o Plano Safra, 22% do Plano Safra, ele é composto de recursos equalizados, que o governo reduz o juro, mas 78% são recursos absolutamente livres, que o produtor vai no agente financeiro, o agente financeiro vai conseguir esse dinheiro, mas o agente financeiro vai buscar no mercado a Selic e vai emprestar para o produtor Selic mais o spread dele. Então nós estamos falando aí de juros de 2, 3% ao mês. 78% do valor anunciado, quase 80% do valor anunciado, são recursos livres, com juros de mercado, para os quais o único papel que o governo tem é anunciar no Plano Safra. E ali se encerra o papel do governo. Para 78% do recurso anunciado no Plano Safra, ele nasce e se encerra no anúncio, porque o governo não tem nenhum papel com esses empréstimos, não equaliza juro, não tem controle, não tem nada. Por isso que se chama recursos livres, porque são livres. E o governo, no ano passado, aí ele está fazendo a seguinte comparação. Mas eu estou aumentando os recursos controlados em relação ao ano passado. De novo, fazendo confusão entre recursos anunciados e recursos efetivos. No ano passado, sabe quanto é que foi o tamanho dos recursos controlados? 92,8 bilhões. Este ano, o anúncio é 113,8. Só que o anúncio no ano passado tinha sido 138 bi. Então, do valor anunciado, efetivamente, do 138, o que o governo realmente equalizou foi 92,8. Então, isto é uma queda de 22,6%, 23%, o valor efetivamente do anunciado foi efetivamente emprestado. Então, Sérgio Braga, o que acontece? O que o Plano Safra deveria ser? O anúncio do Plano Safra deveria ser só os 113,8, que são os recursos que o governo controla, que o governo equaliza, 113,8. O resto do valor não deveria anunciar, porque o governo não tem nada a ver com esse valor, nada, é só anúncio. E mesmo assim, houve uma queda significativa do valor anunciado ano passado para esse ano. E como não é assim, Sérgio Braga, as pessoas terminam depois encarando a realidade, o produtor termina encarando a realidade. Vamos para a realidade dos fatos. Vou falar aqui eu acabei de abrir aqui um gráfico na minha frente, que estão os dados oficiais do governo, os dados do Sicor, do Banco Central. Os demais produtores, que é onde se refere a maior parte do Plano Safra, são os demais produtores, nós tivemos 220 bilhões de reais, 220,6 bilhões de reais concedidos em todas as finalidades, seja custeio, seja investimento, 220,6 entre julho do ano passado e maio deste ano. Ou seja, falta só o mês de junho para completar o Plano Safra aqui. Dos 12 meses, eu tenho 11. E eu tenho 220 bilhões
2,6. Se eu somar os recursos do Pronamp, eu vou para 273 bilhões de reais. Quanto que o governo tinha anunciado no ano passado? Mais de 400 bilhões. Então vejam que entre o anunciado e o realizado existe um abismo. E digo mais, o Plano Safra de 2025, o governo fala de recorde, mas quando a gente pega julho a maio de 25, que é o Plano Safra 25, e compara com o mesmo período do Plano Safra 24, há uma queda de 15% no total dos valores anunciados, dos valores efetivamente emprestados. Ou seja, o governo bate recorde de anúncio, mas na prática, o que o produtor está pegando, de acordo com os dados oficiais, é menos do que pegava. Então, é por isso que eu digo, se é para anunciar, anuncia logo 1 trilhão. Eu anunciaria 1 trilhão se a regra fosse essa. Exatamente, né? E muita gente, lógico, a sociedade, como não entende toda essa conta desse anúncio, inflar, é muito fácil falar, né? Divulgar né, cifras, é muito fácil, né? Mas efetivamente aquilo que vai ser acessado ao produtor é bem menor do que do ano passado e as exigências, né? Exigibilidades são muitas. Agora, aquilo que vai para o banco ou para os bancos aí com juros da Selic mais 15, né? Mais 10, chega a 25%, em alguns casos, fica inviável, né? Até mesmo esses recursos que hoje estão sendo disponibilizados, controlados aí, é inviável, né? Fica inviável para o produtor acessar, né? Até porque ele está com Sem dúvida, dificuldade Sérgio. de pagar aquilo que foi tomado lá atrás, né, doutor Antônio da Luz? Sem dúvida. Agora, isso não se resolve com o Plano Safra, né? Por que nós estamos com juro alto? Nós estamos com juro alto porque o governo, desde a transição do governo anterior para este, fez uma PEC da transição, que era uma PEC da gastança. Depois o governo mudou o regime fiscal para o arcabouço fiscal, tirou a lei do teto dos gastos e fez o arcabouço fiscal. Depois o governo flexibilizou o arcabouço fiscal. O governo plugou o crescimento das despesas obrigatórias ao crescimento das receitas. Rubricas do Plano Safra são todas discricionárias. Quando eu faço isso, eu aumento o gasto obrigatório e diminuo o discricionário. Quando o governo faz isso, ele gera um déficit imenso, um desequilíbrio fiscal imenso, que gerou uma inflação que chegou a 5,5% ao ano, o que fez com que o Banco Central subisse os juros. Então, se nós estamos com os juros altos, é porque o governo gerou desequilíbrio fiscal lá atrás. Juro, Sérgio Braga, é um remédio. É um remédio. Não quer tomar o remédio, não faça as coisas que te levam para aquela doença. Agora, se fizer o que é necessário para ficar doente, vai ter que tomar esse remédio. E os juros não estão altos no Plano Safra. Eles não estão altos para o produtor, eles estão altos para todo mundo. Eles estão altos para mim, para ti, para o comerciante ali da esquina, para o industriário lá do entorno da cidade. Os juros estão altos para todos, porque o governo gerou um enorme desequilíbrio fiscal e a consequência está aí. Inflação e juro alto. O problema é no Roberto Campos Neto. Agora 100% dos membros do Copom foram indicados pelo presidente Lula. E o que eles estão fazendo? A mesma coisa que o outro faria. Por quê? Porque é uma questão técnica, não é política. E uma boa parte da imprensa acaba não falando sobre essa questão, né? Do Galípolo, né? Só o Campos Neto, né? O Galípolo ninguém fala mais nada, né? Nem pode falar, né? Porque até então o presidente Lula não teria ingerência nesse sentido, né? Mas, enfim, agora só para finalizar contigo, doutor Antônio da Luz, mobilizações continuam aí no Rio Grande do Sul, né? Dia 4 agora nós teremos uma outra grande mobilização, assim como outras que estão ocorrendo embaixo de chuva, de muito frio, né? E de muita incerteza. Qual a única certeza com relação à securitização? Vai sair ou não? Bom, quem tem que anunciar securitização são os congressistas, porque o projeto de securitização está no Congresso. Cabe a eles fazer o anúncio e entregar a securitização. Por parte do governo, cabe ao governo a fazer o grupo de trabalho
que hoje só hoje, somente hoje, foi publicada a portaria que cria o grupo de trabalho, mas agora vai fazer outra para nomear os membros, para só então começar. Ou seja, quem tem que entregar a securitização ou ela sai pelo Congresso ou ela sai pelo governo. É deles que tem que partir. Tem outros pontos importantes, antes de voltar nesse tema, Sérgio Braga, que eu não posso deixar de dizer. Em primeiro lugar, nós estamos com o orçamento do Ministério da Agricultura com uma série de contingenciamentos e bloqueios. Ou seja, nós temos a parte que é controlada, que são 113 bi, que é menos do que no ano passado, o que foi anunciado, nós vamos ter muita dificuldade de atingir esse valor. Outro ponto, seguro rural. O governo não falou em seguro rural. Ele não foi citado o seguro rural, que sem dúvida é a principal política agrícola do Brasil, é o seguro rural. E quem não faz seguro rural, depois tem que discutir renegociação de dívidas, securitização e etc. Para não dizer que não tem nada bom, que tem, o governo aumentou o teto do Pronamp de 3 milhões para 13,5, o enquadramento. O PCA, ele ampliou também a capacidade de armazenamento para entrar no PCA, de 6 mil toneladas para 12 mil toneladas, isso é uma coisa positiva. E ele criou o grupo de trabalho hoje, atrasado, mas criou, e o ministro Fávaro, ele, no seu discurso, ele demonstrou muita preocupação com o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, o que a gente deve saudar, elogiar e entender como uma coisa boa. Agora, as mobilizações estão aí, as pessoas estão na chuva, estão no frio, mobilizadas, mostrando seu descontentamento. O Tempo e Dinheiro tem mostrado isso aqui com frequência e nós não temos uma entrega até agora para estes produtores, não tem algo que seja definitivo. O que saiu foi uma resolução do Banco Central dando 3 anos apenas para recursos controlados. Só que a maior parte do dinheiro, como eu mostrei aqui, são recursos livres de mercado. E para esses, faz o quê? Só serve para anunciar, né? Esse número só é bom para inflar o anúncio do Plano Safra, né? Os produtores depois que se ralem. Não pode ser assim. Tem que ter uma situação para esses daí também. E sem dizer que esses controlados estão submetidos aos limites de 8% das carteiras da maior parte dos agentes financeiros. Doutor Antônio da Luz, vamos acompanhar atentamente por essas informações, né? Antes, né, no Congresso, nós tivemos a semana de festas juninas, né? Foi esvaziado, agora recesso, né? E tomara que tenha fôlego, né? Porque realmente não tem outra saída, né? Tem que esperar e continuar a atividade, principalmente daquilo que vem daqui 90 dias, praticamente uma nova safra, né? Aí que está a dificuldade do produtor, principalmente aí no Rio Grande do Sul, não? Só para poder finalizar contigo. Amanhã nós temos reunião lá no gabinete do deputado Afonso Ram, que é o relator da securitização na Câmara. Nós estamos ajudando ele a fazer o relatório. E a meta do deputado, que é a nossa meta também, é estar pronto o relatório na semana que vem, antes do recesso parlamentar, o que será feito em tempo recorde. Nós estamos dedicados 100% a esse assunto, assim como o gabinete dele, para conseguir entregar em tempo recorde. Só que depois termina festas juninas, tem recesso, isso e aquilo. É complicado, Sérgio Braga. Tá certo. Bom, e abrimos espaço aqui para o deputado, para ti, né, durante a programação aqui do Tempo e Dinheiro, para poder antecipar, né, pelo menos trazer algumas informações e atualizar todos esses detalhes para todos os produtores que nos acompanham aqui no Tempo e Dinheiro. Doutor Antônio da Luz, muito obrigado. Um grande abraço, tarde a todos, obrigado a vocês. Até mais. Bom, e eu vou emendar por aqui já, viu, Fernanda? Vou já chamar o mercado, as notícias da pecuária. Vamos lá? Bom, o mercado abriu julho com pressão em todas as posições a futuro, lá na B3. Julho, 316,30, agosto a 323,45 por arroba, 0,31% de queda. Setembro a 326,45, 0,20% de queda. Outubro a 332,75, 0,22% de queda. 13 praças em queda hoje, segundo a Scott Consultoria. Barretos, Araçatubas, 305,50 no aprazo, 308,50 na região noroeste do Paraná. Dourados, 310,50. Cuiabá, sudoeste
norte do MT 307,50, mais uma praça começando pelo Mato Grosso, sudeste do MT 307,50, no Aprazo, ao norte 305,50. Santa Catarina, a média 312, Maranhão, a oeste 280,50. Tiago Bernardino, direto CPE conosco, comenta as informações do mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Dia 1º de julho, iniciando o segundo semestre do ano de 2025, com mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse, como dito ontem, né, começa de forma mais fraca, né, com uma liquidez, né, abaixo do normal aí por uma segunda-feira, mas nessa já expectativa do mercado em sinalizando a cotação do boi gordo firme no patamar dos seus 315, 317, e que foi realmente o que aconteceu no dia de ontem. O mercado futuro ele fechou nos 316,40, a média móvel, né, dos últimos 5 dias. O indicador CPE-Exalc fechando no patamar de média móvel 316,89, mantendo as cotações e o movimento do que aconteceu na sexta-feira, patamar de seus R$317. Mínima de R$303, máxima de 330. Então o mercado com baixa liquidez e firme. Vale lembrar o que chama atenção realmente uma pressão maior, frigoríficos com escala de 12 a 16 dias. Vamos lembrar, câmbio a 5,43 fechando ontem, hoje operando a 5,45, então é um câmbio que muitas vezes não favorece as exportações, deixa o nosso preço mais caro, então vem daí uma pressão interessante em cima do boi gordo. Vale lembrar, o mercado futuro ele começa amanhã, né, de hoje, o dia 1º de julho, no patamar dos seus 316,60, então muito do reflexo do que foi ontem. Então deve ser um mercado ajustado nessa primeira quinzena aqui de julho, na expectativa de melhora sim da venda de carne, que recuou um pouquinho no dia de hoje, permanecendo no patamar dos seus 330, 331 arroba em São Paulo, e na expectativa das exportações. Mas é um mercado mais ajustado e que deve permanecer nesse patamar de 315, 320 reais, pelo menos nos próximos dias. Um forte abraço a todos, amanhã a gente volta com mais informação. Obrigado, Tiago. Para poder finalizar, Fernanda, Notícias Agrícolas destacou, e isso merece, sem dúvida nenhuma, uma menção honrosa ao estado de Mato Grosso, que se consolida como potência global na venda de carne bovina, com 3% das exportações mundiais da proteína, portanto, um cartão de visitas do Brasil para o mundo, o estado de Mato Grosso, o maior rebanho bovino do Brasil. Orgulho, sem dúvida nenhuma, para os matogrossenses, produtores de lá, e para o Brasil, que deveria realmente se orgulhar, não criticar a produção, principalmente da bovinocultura aqui no Brasil, como fazem alguns. Preferem a indústria automobilística, exatamente, até mesmo de aviões. Mais um comentário à parte. Fernanda, contigo. Obrigada, Sérgio. Mais uma edição aqui com muita informação. Obrigada aí pela sua participação e realmente brilhante a entrevista com o Antônio da Luz. E muito obrigada a todos vocês que acompanharam mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Nós voltamos amanhã a partir de 12:30. Até lá. Tchau! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.